Bom, vamos iniciar agora o nosso treinamento de direção defensiva, tá? E também vamos no final abordar um pouco sobre noções de primeiros socorros mais voltado para o trânsito, tá bom? A direção defensiva, ela são técnicas, né? Técnicas e atitudes também que a gente adota no trânsito para que a gente consiga prevenir de se envolver em acidentes, também prevenir ali de algum acidente, tanto que você possa vir a se machucar, até mesmo, sei lá, de você evitar um buraco para furar um pneu ou para danificar seu veículo. É, formas também de você conduzir o seu veículo que não danifique tanto, que não te exponha a acidentes, tá? A direção defensiva ela visa tudo isso. E também algumas noções de conservação do veículo, entender de fato o veículo que você está conduzindo. Às vezes tem carros que têm algumas peculiaridades, né, algumas características que às vezes a gente pode não estar acostumado. E é importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente tenha essa noção para que a gente seja aí mais, que a gente tenha, que seja mais defensivo no trânsito, né? O que é a direção defensiva? É você conduzir o veículo com atenção, com cautela e também com previsibilidade, ou seja, respeitar o limite de velocidade, não fazer movimentos bruscos com o veículo sem necessidade, e a questão da previsibilidade, né, a sinalização, né, usar setas, garantir ali que as luzes do carro estejam em perfeito funcionamento, seja luz de freio, luz de seta, pisca-alerta, tudo isso compõe o que é um motorista defensivo. Você ser capaz de ter uma leitura, né, de uma situação de risco, uma situação que possa gerar um acidente de trânsito, né? Às vezes a gente está dirigindo, você está com o carro mais atrás, você está vendo dois motoristas imprudentes na sua frente, se expondo, né, a uma situação de acidente. Então você ter essa leitura, né, ficar mais afastado, enfim, é também uma atitude de um motorista defensivo, tá? E dirigir de forma que você proteja a sua vida e também a de terceiros, né? Não dirigir de forma que exponha outros condutores ao acidente, ao erro, né? Não induzir um outro condutor ao erro, não forçar que outra pessoa faça uma freada brusca. Tudo isso são características ali da direção defensiva. A diferença, né, que a gente pode abordar sobre a direção entre aspas comum e a de direção defensiva é que quem pratica a direção comum, ela apenas conduz o carro, segue as regras de trânsito básicas, né? Mas não tem aquela visão, aquela sensibilidade de realmente analisar o que está acontecendo, de entender uma situação que realmente pode causar um acidente, né? Quanto o motorista de direção defensiva, ele é mais consciente, né? Ele prevê riscos, ele evita realmente acidente, aplicando as técnicas de direção defensiva. Essa é a diferença de um condutor comum para um condutor defensivo. A questão conhecer o veículo é muito importante, tá? É muito importante que a gente inspecione o veículo antes de conduzi-lo, principalmente veículo alugado. A gente sabe que um carro alugado, mais que às vezes sejam carros novos, são carros que passaram pelas mãos de outras pessoas, até mesmo às vezes um carro que fica a serviço da empresa, né? Que não é sempre você que o conduz. É muito importante que você verifique a calibração do pneu, se tiver ali algum controle de tração, alguma coisa do tipo, verificar como que estão essas configurações, tá? É, entre outras coisas que a gente vai falando aqui ao longo desse treinamento, porém são algumas noções aí que a gente cita e são muito importantes para que a gente conheça de fato o veículo que a gente vai estar conduzindo.
Por que é importante a gente conhecer de fato o veículo? Primeiramente, ele permite que a gente identifique, né, qualquer falha do veículo antes de, enfim, pegar uma estrada ou fazer uma longa viagem. Também você ajuda você a ter controle sobre alguma situação de emergência que possa ocorrer, né? Seja uma frenagem, seja até mesmo uma aquaplanagem, ou uma situação onde você tem que virar de forma mais brusca para evitar um acidente ou evitar um atropelamento. Então, você conhecer o veículo, você conhecer as capacidades daquele veículo é muito importante, tá? E também você reduz tanto os riscos de acidentes, né, principalmente causados por falhas mecânicas. O carro pode dar uma pane elétrica, uma pane seca, esse tipo de coisa normalmente os carros costumam acusar antes. Então a gente conhecer o veículo, a gente realmente buscar antes de conduzi-lo e verificar se ele está ok, é muito importante, tá? Aqui alguns itens, tá, que a gente considera aí como essenciais para você conferir antes de você iniciar o trajeto. Verificar, igual eu falei, a calibragem dos pneus é muito importante, né? Além de evitar desgaste, a calibragem do pneu ela é um dos processos mais importantes no quesito controle do carro, tá? Não só controle, mas frenagem, com o próprio consumo do veículo, tudo isso são pontos muito importantes, tá? E a calibragem ela é aliada e ao mesmo tempo pode ser inimigo nessas situações. Funcionamento dos freios também. Hoje os carros eles estão muito tecnológicos, né? Tem vários sensores. Às vezes o próprio carro te avisa. Porém, nem sempre isso vai acontecer. Então é importante que a gente tenha também a capacidade de analisar isso, tá? Ver se o freio está funcionando corretamente, se não está tendo ruídos estranhos. O próprio nível do pedal também. Se vê que o pedal está baixo demais, pisou, batendo no assoalho, significa que aquele freio já está desgastado. Então a gente tem que ter esse cuidado aí também, essa conferência, né? Porque perder um freio numa rodovia é extremamente perigoso. Verificar, né, os faróis e as lanternas também, verificar se todas estão funcionando perfeitamente, entendendo uma vez que muitas das lanternas e dos faróis elas visam sinalização, né? Tanto freio quanto seta, alerta, o próprio farol também pela iluminação, principalmente se às vezes você vai viajar de dia, você não se atenta, acontece um imprevisto, você precisa voltar à noite e o teu farol está queimado. Então você simplesmente por não ter conferido, pode estar ali se expondo a uma situação que não precisava, sabe? Então são conferências que a gente realmente tem que fazer antes. Como eu falei, né? Hoje os carros, né, a nível de tecnologia que eles estão, eles te avisam no painel. Só que a gente não pode só levar isso em consideração. Verificar também os nível dos fluidos, né? Tanto o óleo, o fluido de freio, no caso o fluido da direção só se o carro for direção hidráulica, né? Mas hoje a maioria é direção elétrica, mas se for hidráulica verificar também, e também a água do radiador, tá? É só um ponto de atenção, você de forma alguma você deve abrir o reservatório do radiador com o carro após funcionamento, né? Com o motor quente. Você vai se expor ali a um risco de acidente muito grave. Até porque o normal é sempre ter água ali no reservatório. O que acontece às vezes é o reservatório ficar um pouco mais vazio, porque a água ainda está em circulação ali no sistema de refrigeração do veículo e pode dar a impressão de estar vazio. Aí quando você abre, aquela água volta, né? Por causa da pressão que está aliviando e aí pode espirrar contra a pessoa e gerar queimaduras. Então é muito importante ter esse cuidado na hora de conferir. O ajuste, né, dos espelhos, de forma geral, retrovisores, né, o retrovisor central, muito importante, ainda mais carros que são utilizados por mais de uma pessoa. Às vezes você, para ganhar tempo, você só entra e vai, né, só entra e dirige. Não é o certo, sempre conferir, sempre ajustar conforme
as suas medidas, né, para que você realmente tenha o máximo de visão do que está acontecendo ao seu redor. O cinto de segurança também é importante conferir, tá? Ver se aquela trava ABS dele está funcionando perfeitamente, dar um puxão mais brusco, ver se ele trava, verificar também a questão do conector. Às vezes aquele conector pode estar danificado e aí você coloca o cinto e ele não encaixa. São pontos aí que a gente deve cuidar também para que a gente consiga estar fazendo aí a condução do veículo da forma mais segura possível. E também a documentação do veículo, né? A gente, às vezes, por estar com o carro alugado, a gente pode desleixar um pouco a conferir isso. Porém, é muito importante, principalmente a documentação física que fica lá dentro. Eu mesmo já aconteceu comigo de alugar carro e depois de sair da locadora eu fui conferir o documento e vi que o documento que eles colocaram dentro do carro estava vencido. Era do ano passado, pode acontecer. E aí eles, né, se for o caso, eles enviam um novo, não tem problema, mas se eu não confiro, né, se eu vou viajar daquele jeito e sou parado numa blitz, eu teria ali uma certa dor de cabeça. Na sequência, a gente vai assistir um vídeo, tá? Algumas regras que a gente pode estar adotando antes de sair com o veículo, tá bom? Algumas recomendações. Vamos assistir esse vídeo juntos aí e depois fazer uma reflexão. Vamos conferir se você faz mesmo tudo certinho na hora de sair com o seu carro? Por incrível que pareça, tem muito motorista que não segue as regrinhas básicas. A primeira delas, você ajustou o volante e o banco de modo que o seu pulso fique justamente em cima do volante? Ou você está dirigindo esticadão? Negativo. Pulso em cima do volante. Essa é a maneira correta de você se situar dentro do carro. Segundo ponto, quando você liga a chave, você olha se as luzinhas todas de alerta se acenderam, porque se alguma não estiver acendendo a hora que você liga o carro antes de ligar o motor, é sinal de que ela está com mau contato, está queimada, e ela não vai acender na hora que for necessário te alertar para alguma coisa. Então, tem que conferir as luzes antes de virar o arranque. Mas antes de virar o arranque tem uma outra coisa. Você está lembrando de apertar o pedal da embreagem? Ah, para quê? Ah, você deixa em ponto morto? Negativo. Você apertando o pedal da embreagem, primeiro e menos importante, você está desacoplando o motor da caixa e você está poupando um pouco do motor de arranque, da bateria, do alternador. Mas o mais importante é a segurança. Vai que o carro não esteja em ponto morto, você se enganou. Aperta a embreagem. Aliás, tem carro que você só vira o arranque se estiver apertando o pedal da embreagem. Então, desliga o carro, deixa ele em neutro antes de virar, apertando a embreagem. Sempre. Para evitar acidente, evitar do carro dar um pulo para frente ou para trás, bater em outro carro, no muro, atropelar alguém. Muito bem, o motor funcionou. Espera uns 30 segundos enquanto você ajusta o cinto, o espelho, e aí você pode sair com o carro sem acelerar muito. Enquanto a temperatura não chegar próximo do ideal, não vá acelerando no fundo. Poupe o seu motor porque a lubrificação ainda não está completa. Então, primeiro, não é necessário esquentar o motor, como muita gente faz, 3, 4, 5 minutos. Bobagem. Quem vai gostar muito disso é a petroleira, o dono do seu posto. Está jogando gasolina ou etanol fora. 30 segundos, saiu sem acelerar muito, para poupar o motor. Depois que a temperatura chegou no ideal, pé embaixo, senta a pua, que o Brasil é nosso. Quer ver mais uns vídeos como esse? Assine aí no YouTube, cutuque o sininho e esteja conosco nas próximas. Obrigado, até lá. Bom, aqui esse vídeo é um vídeo bem simples, né? Só para a gente poder ilustrar de forma mais prática aquilo que a gente havia falado, né? Sobre questões de conferir o carro, de conhecer o carro, de se posicionar dentro dele enquanto condutor
Tudo isso é muito importante e a gente, né, utiliza esses meios para que justamente a gente consiga ilustrar de uma forma mais prática, tá? Bom, a gente entende que o condutor defensivo ele não segue só as regras, né, enfim, para evitar multas, mas para preservar tanto a integridade dele quanto ali a integridade das pessoas que estão ao seu redor, tá? Esse é o grande objetivo de você dar a direção defensiva, né? Não é só seguir as regras, né, como um manual. Entrando um pouco mais no quesito cinto de segurança, a gente obviamente deixa claro que é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, né, a utilização do cinto. É responsabilidade legal do condutor a garantir que todos os ocupantes estejam com cinto, né? Falando um pouco até mesmo da questão legal, a gente sabe que se você for parado numa blitz e tiver alguém no carro sem cinto, quem vai ser punido é você, condutor, né? Não é a pessoa que está sem o cinto que vai ser punida. Então é responsabilidade do condutor, né, pelo ponto de vista legal, mas, né, no caso a gente está aqui tendo treinamento de direção defensiva. Você pode tanto ser o condutor quanto ser um ocupante do veículo e entender que o uso de cinto de segurança é obrigatório em qualquer situação, tá? E o principal motivo que a gente pode citar para isso é justamente a eficácia do cinto, né? Se utilizado da forma correta, ele tem ali uma capacidade muito grande de reduzir o risco de morte ou até mesmo de lesões mais graves. Quantos acidentes, quantos históricos de acidentes veiculares que aconteceram onde as pessoas estavam sem o cinto de segurança e foram projetadas para fora do veículo e por isso elas morreram, né? Então a gente tem que ter realmente esse entendimento e esse senso de utilizar o cinto, né? Mesmo que às vezes possa incomodar, a gente tem que utilizá-lo, a gente não pode deixar de forma alguma porque o trânsito ele é muito imprevisível, tá? Então a gente não pode de forma alguma desleixar quanto a esse cuidado. Na sequência a gente vai até assistir mais um vídeo aqui também do mesmo autor, que um exemplo mais prático também quanto ao cinto de segurança, tá? Vamos assistir e depois a gente pode refletir um pouco também. Sabe o que tiveram em comum a Lady Di, o Dias Gomes, roteirista de famosas novelas da TV Globo, e o ex-BBB Rodrigo Mussi? Os três foram vítimas de acidentes no banco traseiro do carro e não tinham afivelado o cinto de segurança. Lady Di e Dias Gomes morreram. Rodrigo Mussi teve ferimentos graves pelo mesmo motivo. E vejam só, o segurança no banco dianteiro da Mercedes, que se acidentou com Lady Di, estava com cinto e não morreu. Quando eu entro num táxi, sempre pergunto ao motorista se os passageiros do banco traseiro afivelam o cinto. E quase todos dizem ser muito raro. Às vezes dizem, eu peço, digo que serei multado, e nem assim. Aliás, as estatísticas sobre o uso do cinto atrás não são nada animadoras e indicam que nem metade dos passageiros o afivelam, justificando com argumentos insustentáveis. A legislação só exige o cinto nos bancos dianteiros. No caso de um impacto, seriam protegidas pelo banco dianteiro. Tudo errado. Primeiro, a legislação exige, sim, que todos os passageiros afivelem os cintos. Segundo, que o encosto do banco dianteiro não protege ninguém sendo arremessado com peso de toneladas. Toneladas? Sim, numa batida a 60 por hora, o peso é multiplicado por 35. Então, um passageiro de 75 quilos é julgado para frente, pesando 2.800 quilos. Em muitos casos, quem estava atrás sem cinto é arremessado com tanta violência para frente que chega a ferir ou até matar o passageiro ou o motorista. Além disso, acidente não é só frontal. O carro pode bater lateralmente ou capotar e quem está atrás pode ser arremessado para fora.
com grandes chances de bater o crânio no asfalto. Ou também a possibilidade de uma pancada na cabeça contra o teto ou coluna lateral e perder a consciência, ficando sem condições de se safar de um incêndio, por exemplo. Essa inexplicável atitude é responsável por muitas vidas perdidas. Mas, lamentavelmente, são raríssimas as campanhas de educação do trânsito que incentive seu uso. Tá aí nos vendo no YouTube? Lembrou de assinar e cutucar o sininho para você ser notificado das nossas próximas publicações? Então saiba que a gente publica pelo menos 2 vídeos diariamente, sempre exclusivos, como este. Bom, vamos dar sequência aqui para a gente poder ganhar um pouquinho também de minutos. Uma reflexão importante, né? A gente mencionou antes do vídeo a questão, por ser responsabilidade do condutor a utilização do cinto de segurança dos demais ocupantes, né? A gente abrangiu a questão legal, porém o vídeo nos traz também uma reflexão de questões de acidente onde você, né, o impacto, por exemplo, do ocupante do banco de trás, né, o que ele pode fazer com o ocupante da frente, né, o quanto o peso da pessoa se multiplica e pode se tornar toneladas, e isso trazer ali uma sequela pelo resto da vida para a pessoa, ou até mesmo matar a pessoa. Então a gente realmente é um cuidado que tem que se ter, não ter medo de ser a pessoa chata que pede para pôr o cinto, porque é necessário, né, numa situação como essa que pode acontecer. Todo mundo, a partir do momento que você liga o carro e sai na rua, você está assim exposto ao acidente. Pode acontecer às vezes não por falha sua, mas de outro condutor. Então são cuidados que a gente tem que ter e não pode abrir mão, tá? Vamos para o próximo tópico, que é o limite de velocidade. Um motorista defensivo ele tem que adaptar a velocidade, né, conforme as condições tanto do clima quanto do tráfego, porque dessa forma ele evita, né, que perca o controle do carro, ele consegue garantir que está realmente no controle daquele veículo, e caso ele precise de alguma reação mais imediata, ele vai conseguir ter, porque ele está, além de estar atento, ele está dentro ali do que é necessário para que ele consiga essa reação, né? Tanto que existe velocidade, que existe também de posicionamento na via, né? Até uma questão que é muito falada sobre posicionamento entre duas carretas, por exemplo, né? 2 veículos pesados. Você deixar seu carro ali transitando no meio delas é muito perigoso, é muito arriscado. Pode acontecer de uma delas perder o freio, pode acontecer de você entrar no ponto cego e aí ser esmagado, e provavelmente o motorista da carreta não vai nem perceber. Então são situações que a gente realmente tem que ter esse cuidado, né? Não é medo, é cuidado mesmo, é ser precavido, é entender que existe um risco em tudo que em todas as decisões que a gente adota no trânsito. Nesse slide a gente pode, um pouquinho de autoescola, né? A gente via isso muito na autoescola. Às vezes tem vias que a gente não tem noção de qual que é o limite, né? Às vezes por ausência de placas, enfim, às vezes por ausência até mesmo de radares, né? Às vezes a gente tende a se atentar no limite de velocidade só quando tem radar. Só que é muito importante que a gente, principalmente dependendo da condição daquela via, que a gente siga esses limites, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos ilustrados, né? A tal da via rápida,
que são avenidas. A gente tem ali a velocidade máxima estipulada em 80 km por hora, a velocidade mínima em 40 km. A via local, né, vias de bairros, são recomendação 30 km por hora, velocidade mínima 15. As vias coletoras, né, velocidade máxima 40 km por hora, velocidade mínima 20 km. E as vias arteriais, né, 60 km, são a maioria, a grande maioria que a gente vê aí em Belo Horizonte e em outras cidades também. Velocidade máxima 60 km, a velocidade mínima 30 km por hora. Em algumas estradas, você tem a velocidade máxima permitida em 60 km e a velocidade mínima em 30 km, principalmente em pontos de acesso, pontos de travessia. É muito normal você ter esse limite estipulado. Nas rodovias de mão dupla, né, aí você já tem um limite maior, que é 110 km por hora, e um mínimo de 55 km por hora. Nessas rodovias de trânsito mais rápido, é muito importante que a gente se atente não só ao limite máximo, mas também ao limite mínimo, né? Quando você circula nesse tipo de rodovia, se você não tem um ritmo mínimo de velocidade, você também está exposto a se acidentar, né? Está exposto a vir um outro carro e bater em você. No caso do mesmo tipo de rodovia, só que para ônibus e caminhões o limite ele é reduzido, né? E passa a ser 90 km o limite máximo e 45 km por hora o limite mínimo para ônibus e caminhões, no caso das rodovias de pista dupla. E nas rodovias de pista simples, né, para carro e moto, é 100 km por hora o limite máximo, 50 o limite mínimo, e para ônibus e caminhões 90, 45 se mantém. A distância de segurança, né? Eu mencionei o exemplo das carretas, né? Entre você evitar ficar entre duas carretas. Porém, a distância de segurança ela vale para qualquer situação, principalmente engarrafamento, principalmente quando você está, mesmo que num bom ritmo, mas com excessos de carros na mesma faixa. Você ter essa distância mínima de 2 segundos do veículo à frente é muito importante, te dá um poder de reação muito grande. Logo mais a gente vai ver a questão também climática, né? Condições de chuva, onde a gente também tem que se precaver, tá bom? A proibição, né, do uso de celular, isso também é um quesito que é muito claro para todo mundo, mas é bom a gente estar sempre reforçando que o uso de celular é estritamente proibido para quem está dirigindo. Não só por uma questão de multa, mas pelo potencial de acidente que aumenta e muito, tá? Questão preferência ao pedestre, isso é muito importante também a gente ressaltar. O pedestre ele tem a preferência, tá? Mesmo que esteja semáforo verde para o veículo, o pedestre ele vai ter a preferência. Significa que você precisa parar necessariamente? A pessoa está esperando na faixa, o sinal está verde, você não precisa parar. Mas se porventura essa pessoa estiver durante uma travessia e esse sinal ficar verde, você não pode avançar contra a pessoa. Tem que esperar ela concluir a travessia, tá? Então ela prevalece essa preferência, tá bom? E sobre cruzamentos, né, cruzamentos não sinalizados, onde você não tem visivelmente qual lado tem a preferência, ou você não tem um pare, o veículo do veículo que já estiver na via, tá? Seguindo a questão da preferência das passagens. Os princípios, né, da direção defensiva é o conhecimento, ou seja, você saber ali as normas de trânsito, conhecer as condições das vias, as características do veículo, como a gente mencionou anteriormente. Dirigir com atenção e com foco máximo, tá? Evitar todo tipo de distração, seja celular, para algumas pessoas música, ou até mesmo conversas que não te permitem ter total atenção na condução do veículo. Previsão, né? Você ser prevencionista no trânsito é você
ter a capacidade de antecipar situações de riscos, identificar veículos que estão em alta velocidade, que podem lhe trazer algum risco, você sair do caminho desses veículos, né? Principalmente que estão faixa da esquerda, por exemplo. Ninguém aqui é radar humano, ninguém tem que impor a velocidade que a outra pessoa vai transitar. Então, se você está na faixa da esquerda, que é uma faixa de trânsito rápido, onde você tem que dar preferência para o veículo mais rápido, se você está na faixa da esquerda e tem um carro atrás mais rápido que você, dá preferência, vai para a faixa da direita, deixa a pessoa passar, não fique segurando porque pode gerar um acidente. A gente não sabe o que está acontecendo, né, no veículo de trás. A gente não precisa se expor a isso, tá bom? O quesito habilidade, né? Habilidade não é você ser ali um motorista de Fórmula 1. É você simplesmente ter controle do seu veículo numa situação de emergência. Você saber o que fazer, como fazer, né? E claro, com segurança. Ação, no caso, agir de forma correta diante de uma situação de risco. Ou seja, não é fazer manobra perigosa, não é uma arrancada brusca, evitar discussões no trânsito. São ações nossas que colaboram para a direção defensiva, que colaboram para maior segurança no trânsito. Aqui a gente tem uma prática, né, os 4 R's da direção defensiva. O primeiro R, respeitar as leis de trânsito. O segundo R, reduzir a velocidade em locais de risco. O terceiro R, reconhecer perigos e condições adversas. E o quarto R, né, reagir de forma segura e adequada às situações de risco, de perigo, enfim. São alguns pontos aí que a gente traz como pilar, né, em todo esse conteúdo que a gente tem falado aqui nesse treinamento. Vias de trânsito. Para que a gente tenha uma condição mais segura, uma condução mais segura, a gente tem que entender a classificações de cada via, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa entender um pouco melhor isso. No caso, vias urbanas, né, que são ruas, avenidas, alamedas, que estão em áreas urbanas e que precisa realmente de uma velocidade mais reduzida, porque são situações mais imprevisíveis, né? Desde outros carros, motos, bicicletas, até mesmo crianças. Então, por isso que é necessário essa velocidade reduzida, essa atenção redobrada, porque são ambientes mais imprevisíveis, tá? E a gente tem também as vias rurais, né? Que são as rodovias, todas as estradas ali que estão fora do perímetro urbano. Eles requerem que você tenha cuidado, principalmente nas ultrapassagens, né? Esperar a janela certa para você fazer uma ultrapassagem, sempre fazer a ultrapassagem em faixas, aliás, nunca fazer a ultrapassagem em faixas contínuas, né? Esperar a faixa pontilhada para você fazer a ultrapassagem da forma correta, da forma segura, tá? E também a atenção ela deve ser redobrada. Às vezes tem estradas, né, por exemplo, estradas que são tão retas, tão simples de se conduzir, que às vezes a pessoa naturalmente dá uma desligada na questão atenção. E aí que pode algo dar errado, né? Seja um animal na pista, seja um buraco, enfim, entre outras situações que podem ocorrer e gerar um acidente, gerar ali um dano no veículo, enfim. A gente tem que sempre manter a atenção enquanto conduz um veículo, independente da situação. Bom, o ambiente, né? A direção defensiva ela exige que o condutor considere e se adapte constantemente ao ambiente em que ele está dirigindo. Ou seja, ele precisa estar atento ao que está acontecendo e ao que pode acontecer, né? E assim, você não precisa ser um vidente para imaginar, mas você tem que estar pronto para agir
numa situação que pode sim gerar um acidente. Eu até coloquei aqui entre aspas que o ambiente ele muda a cada momento e o condutor defensivo deve estar sempre atento para identificar riscos e adaptar a sua condução para evitar acidentes. Aqui a gente vai já entrar no tema condições climáticas, né? Entendendo que quando você está dirigindo sob a chuva, você tem menos aderência do pneu, você aumenta o risco de aquaplanagem e a sua visibilidade também fica reduzida. No caso de neblinas, principalmente em rodovias, você tem a visibilidade muito baixa. E, bom, o farol baixo é essencial, tá, para neblina. E muito importante a redução da velocidade, né, não andar no limite nesse caso, porque acontece muito, em muitos casos, já aconteceu comigo inclusive, circular em locais com neblina muito forte, onde parece que não tem nada e do nada aparece um carro. Então às vezes a distância para você ter visualização de um carro, dependendo da consistência da neblina, você às vezes 1,5 m você já não está vendo nada. Então é uma distância muito curta, principalmente para uma frenagem de emergência, tá? Então por isso que é importante você reduzir mais a velocidade, você realmente conduzir com os faróis baixos para que você tenha maiores cuidados, tá? Eu não vou muito abordar a questão de ventos fortes, porque não é bem o caso, né, na questão geograficamente falando do Brasil, tá? Mas um ponto importante, calor intenso. Além de aumentar a fadiga do condutor, ele pode também danificar o veículo, tá? Ele pode aumentar a temperatura do veículo, que já trabalha numa temperatura muito alta, porém, um calor intenso pode fazer isso se agravar mais. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, verificar o painel do veículo, verificar o arrefecimento, para que isso não seja um agravante que possa ocorrer um acidente. Condução noturna requer atenção redobrada, né? Velocidade reduzida, verificação frequente dos faróis, ou seja, garantir que os faróis estejam em perfeito funcionamento, tá? Evitar a luz alta em vias de mão dupla, para você não ofuscar os outros motoristas na mão contrária. Vamos falar um pouco sobre aquaplanagem, tá? É um fenômeno que ocorre quando o veículo passa sobre uma camada de água na pista e perde o controle com o asfalto, né? Ele perde o contato com o asfalto e isso resulta na perda do controle do veículo, e acontece porque os pneus eles não conseguem escoar toda aquela água, né, tão o suficiente, e cria uma camada entre o pneu e a estrada e você perde esse contato. Então é aquele momento que você freia e o carro não reduz, você vira o volante e o carro não vai. Então, a primeira coisa, desacelerar, né? Desacelera, você vai reduzir um pouco a fricção, você vai aumentar o peso do carro e aí você vai ter mais chances de reencontrar esse contato e reduzir a velocidade aos poucos, né? Não frear bruscamente também, porque pode gerar um acidente, você pode perder em definitivo o controle do veículo, tá bom? E, claro, manter em bom estado os pneus, é essencial. Então, em períodos de chuva, verifica se o pneu está realmente com os sulcos, né, adequados, se não estão desgastados. Tudo isso é muito importante. Vamos na sequência de um vídeo aqui para a gente poder ter isso de forma mais prática também, para a gente poder visualizar esse tema de uma forma mais prática. Choveu? Então cuidado! Asfalto escorregadio é uma armadilha. Para que você veja o perigo, colocamos a super câmera na pista e chamamos o nosso piloto de testes para nos ajudar nessa.
Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas de repente... Em dias de chuva, formam-se muitas poças d'água. Se você abusar da velocidade, o pneu ele perde o atrito com o piso e ele vai escorregar sobre essa superfície de água. Isso é a aquaplanagem. Nesta pista de... criamos o cenário que mais favorece a aquaplanagem. Isso nas estradas é um perigo em dias de chuva. Essa pista aqui atrás, ela representa uma chuva muito intensa, quando você tem um volume de água bastante expressivo na pista. Observaram que a 70 km por hora é o suficiente para passar com total segurança. Vamos lá. A ideia é passar agora a uma velocidade compatível com esse volume de água. Ó, não aquaplanou, ó, o carro responde ao comando da direção. Agora, aumentando a velocidade para 90 km por hora nas mesmas condições, acontece a aquaplanagem. Olha só, ó. Mesmo com o César virando a direção, o carro continua em linha reta. Ou seja, nessa hora eu estou sobre a superfície da água patinando. O teu carro virou um barco, só que sem leme. Nem tudo está perdido. O motorista só não pode cair em desespero. Durante a aquaplanagem, é muito natural o motorista querer virar o volante ou pisar no freio. E é o maior erro. Você deve desacelerar progressivamente e não tirar o volante da trajetória. Quando chover e você estiver na estrada, esses conselhos serão valiosos. Uma dica bem legal é você, mantendo distância do carro que segue à frente, observar aquele rastro que ele deixa no chão. Se aquele rastro fechar rápido, é sinal de muita água na pista. Tire o pé, senão você vai aquaplanar. Bom, vamos dar sequência aqui. Nosso treinamento já está ficando extenso. O respeito, tá, ao meio ambiente também, ele faz parte da nossa matéria, né, de direção defensiva. Você contribuir para um trânsito mais seguro e para a preservação do meio ambiente é essencial, tá, para o convívio social de forma geral. Então, quando você mantém o seu veículo regulado para reduzir a emissão de poluentes, você respeita o meio ambiente, né? Você não jogar lixo pela janela, né? Em vez disso, você manter ali dentro do seu veículo algum tipo de sacola plástica, alguma coisa para você ir acumulando aquele lixo durante uma viagem. É uma forma de você respeitar o meio ambiente. A questão da poluição sonora também, você utilizar a buzina realmente em situações necessárias, né? Não apenas por chamar a atenção necessário. E atentar-se também a possíveis vazamentos, tá, de fluidos no veículo, porque dependendo da situação, dependendo do ambiente, pode-se considerar uma contaminação do solo. Então é um cuidado também que a gente precisa ter. E por fim, não fumar também dentro do veículo, tá? Porque dessa forma você não gera necessidade de descartar aquela bituca de cigarro pela janela e evita ali um risco de incêndio numa mata, ou enfim, é uma forma também da gente respeitar o meio ambiente. Infração e penalidade. Respeitar as leis de trânsito é fundamental para a direção defensiva. Prevenir acidente, evitar penalidades que impactam diretamente ao condutor e à empresa, tá? As infrações de trânsito não são apenas uma questão de multa, mas de segurança e responsabilidade coletiva. O condutor defensivo evita infrações porque dirige de forma consciente e segura. O que é uma infração de trânsito? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é um ato que gera riscos, né, à segurança no trânsito. Podem ocorrer por imprudência, negligência ou até mesmo pela imperícia de quem está conduzindo o veículo. Aqui nós temos alguns exemplos, né, demonstrações de classificações, né, de infrações de trânsito. Infrações leves, você perde até 3 pontos na carteira, o valor depende muito do que, né, de cada situação. Um exemplo objetivo é você estacionar afastado da guia em até mais de 50 centímetros.
Uma infração média, né, você perde 4 pontos, falar ao celular ao dirigir. Uma infração grave, né, você perde 5 pontos no CNH, transitar pela contramão em via de sentido único. E uma infração gravíssima, você perde 7 pontos na carteira se você dirigir sob efeito de álcool ou avançar o sinal vermelho. Sobre a renovação da CNH, ela é obrigatória, tá? Para que você continue habilitado de forma legal e apto a dirigir, você tem que manter ali ela em dia, e também é uma oportunidade de atualização sobre normas e condições de saúde. Vamos finalizar aqui no último tópico, tá? Que é noções de primeiros socorros. São noções mais básicas, tá? Mas voltadas para a prática do trânsito. Bom, a gente precisa ter ali alguma noção, tá? Para caso algum acidente. Se você simplesmente ter uma noção pode ser essencial para que você salve vidas, você ajude a salvar uma vida, reduzir uma sequela e, enfim, auxiliar naquele socorro até a chegada de um atendimento especializado. Vamos só assistir um vídeo rápido aqui sobre questões populares, né, achismos relacionados a primeiros socorros, para que a gente possa fluir aí nesse tema e que a gente finalize também o nosso treinamento. Eu fico chocado com a ignorância das pessoas em relação aos primeiros socorros. Primeiros socorros. Você encostou o braço na frigideira, queimou. Tem sempre um palpiteiro do lado que fala, olha, passa manteiga. O outro joga pó de café. Você esfrega na cabeça, imagina, que acabou de queimar, você vai esfregar no cabelo aquela região que está sensível. Aí você sofreu um acidente, cortou um pouco a perna. Vem um, joga álcool, outro diz, não, põe água oxigenada. Aí vem outro e fala, não, põe terra e aperta que você para de sangrar. Por que acontece isso? Acontece porque a gente nunca aprendeu. E primeiros socorros tinham que ser ensinados na escola primária, para criança pequena. Porque às vezes o que está acontecendo naquele momento só tem criança pequena em volta. Eles têm que saber o que fazer, e especialmente o que não fazer. Por exemplo, você sabe o que você tem que fazer nessa hora que você queimou? Não é nada disso que eu disse, não é jogar pomada, manteiga, esfregar na cabeça. É pôr embaixo da água. Abre a torneira e deixa 5 minutos embaixo da água, porque vai resfriar a pele. Tem gente que diz, não pode pôr água porque vai levantar bolha. Besteira, não vai levantar. Tem que deixar esfriar bem o local. E depois cobrir isso com um pano se for uma queimadura mais profunda. E se for muito profunda, aí sim, e procurar ajuda. Mas a primeira medida é colocar embaixo da água fria. Quando você tem um corte desse tipo, o que você tem que fazer? O que se passa no local? Sabe o quê? Nada. Você lava com água e sabão. Porque qual é o risco de um corte? São as bactérias que vivem na pele. E que, diante daquela solução de continuidade representada pelo corte, elas invadem. E aí provoca infecção. Então, o que você tem que fazer é lavar com água e sabão só. Se estiver sangrando, comprime e aperta e espera, porque para de sangrar. E aí, se for um corte mais profundo, etc., comprime e vai procurar ajuda num pronto-socorro. São medidas muito simples que todos nós devíamos conhecer. Você sabe que, por exemplo, 70% a 80% das pessoas que caem mortas por causa de um infarto morrem em casa? E morrem por quê? Morrem porque ninguém sabe o que fazer. Fica todo mundo gritando, chorando, rezando para Deus e fica lá aquele que está com parada cardíaca. A massagem feita nesse momento pode salvar muitas vidas. E são as crianças que têm que aprender, porque em boa parte dessas situações só existem crianças por perto. Nós criamos um aplicativo que você pode baixar pela Apple ou Android, de modo que explica quais são as manobras que nós podemos fazer nesse tipo de situação. Baixe o aplicativo, é gratuito.
O homem moderno é resultado de um processo evolutivo que se iniciou milhões de anos atrás. Bom, como vimos no vídeo, nós temos muitas crenças, entre aspas, populares quanto aos primeiros socorros, e é muito importante a gente ter muito cuidado com essas crenças populares para que a gente não venha agravar o estado de uma vítima ou até mesmo se tornar legalmente responsável por uma sequela de uma vítima durante um acidente, porque isso é real, isso existe, e o objetivo da gente abordar esse tema nesse treinamento é justamente isso: fazer com que você tenha a capacidade de entender o teu nível de responsabilidade quando você age em primeiros socorros, tá bom? Bom, primeiros socorros nada mais é do que são as primeiras atitudes, tá, que você tem para socorrer uma vítima. Não é nada muito abrangente, é simplesmente o mínimo que você tem que fazer. Aliás, o máximo que você tem que fazer no primeiro socorros é tentar manter a vítima numa condição mais estável possível, tentar acalmar a vítima, se possível, se permitido, se com estrutura, fazer um curativo, tá? Mas o mais importante é garantir que essa vítima não agrave o quadro até a chegada do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, tá bom? Alguns conceitos importantes durante, quando ocorrer um acidente, você presenciar, é acionar imediatamente socorro especializado. E durante esse acionamento você vai ser auxiliado e você também deverá auxiliar o atendente pelo telefone para que você indique para ele o estado real da vítima e também que ele te oriente o que você deve fazer conforme o estado da vítima, para que você não fique numa situação onde você possa atrapalhar o procedimento de primeiros socorros e na sequência, tá? Na sequência, o resgate. Então, faz parte dos primeiros socorros também esse tópico, de você manter a vítima calma, de, se for o caso, mantê-la aquecida e, se possível, com a coluna alinhada. De forma alguma você deve dar qualquer tipo de alimento, medicamento ou bebida para uma vítima. De forma alguma, tá? Porque a pessoa pode estar com uma hemorragia interna, ela pode precisar passar por um processo cirúrgico e qualquer coisa que ela ingerir pode interferir nisso, tá bom? Então, por isso que a gente indica, que a gente recomenda, que a gente orienta que vocês não deem nada para a vítima, tá bom? É só mantê-la calma. Se a pessoa implorar muito, tiver com muita sede, que pode acontecer, molhe ali um pouco um pano, um algodão, passa na boca da pessoa sem que ela faça digestão daquele líquido, mas que para que dê um alívio, mesmo que psicológico, tá bom? Mas não permita que essa pessoa faça digestão de absolutamente nada, nem mesmo remédio para dor, tá bom? Quem vai definir isso, quem vai estipular isso os socorristas, tá bom? Principais situações de condutas no trânsito durante o acidente. Primeira coisa, o que foi mencionado no slide anterior, é a proteção climática, questão insolação ou intermação, hipotermia no caso. Proteger do sol ou do frio excessivo. Às vezes a pessoa pode sofrer uma queda de moto, por exemplo, vai ficar ali no asfalto, está quente. Você pode ter ações ali para proteger a pessoa do sol, evitar realmente
esse agravo, né, esse agravo térmico que a pessoa pode sofrer. No caso de desmaio e crise convulsiva, claro, deixando bem ressaltado que você deve fazer isso somente se você sentir segurança nos procedimentos, porém você deve deitar a vítima de lado, proteger a cabeça para que ela não se debata, né, para que ela não se lesione, não colocar nenhum tipo de objeto na boca da vítima. Em caso de parada cardíaca, só executar o RCP se você tiver tranquilidade e conhecimento para executar corretamente essa manobra, pois essa manobra, se executada na posição errada, de forma errada, seja por força, né, enfim, você pode agravar o estado da vítima e pode até mesmo levá-la ao óbito e também ser responsável por isso legalmente, tá bom? Ferimentos e hemorragias, fazer a compressão direta no local com pano limpo, tá? Evitar o contato direto com o sangue da vítima, principalmente se você não tiver luvas, tá bom? Fraturas, entorses e luxações. Você imobiliza a vítima sem movimentar excessivamente, movimentos mínimos para que isso seja feito, e jamais tentar realinhar os ossos da vítima, tá bom? Porque isso deve ser feito por um profissional capacitado e após uma análise de alguém que realmente tem conhecimento disso, tá? E o transporte da vítima, a gente orienta que você não transporte a vítima, tá? A menos que seja indispensável e não tenha outra forma, e que no atendimento ali a pessoa que está te orientando fale que você deva transportá-la, mas fora dessas situações não transporte, deixa a vítima lá, tranquiliza, se for possível alguma ação de primeiros socorros faça, mas não transporte a vítima. E finalizando aqui, tá? Alguns telefones úteis, quiserem, fiquem à vontade para printar, para salvar os seus telefones, tá bom? É uma forma da gente poder ter mais agilidade ali numa situação que seja necessário um resgate, tá? Então recomendo que salvem, recomendo que tenham isso de forma imediata aí nos telefones, tá? Porque isso faz a diferença na hora, tá? Cada segundo conta e importa muito. E por fim, tá? Aqui os meus dados, e fiquem à vontade para entrar em contato, se tiver dúvidas, estaremos à disposição, tá bom? E é isso, muito obrigado, estou à disposição de todos, sempre que precisarem.